Olá, como vão vocês? Meu nome é Débora Coelho, psicóloga do Grupo ABIR, e hoje vamos falar sobre chefia e liderança. Liderança é um tema que, apesar de já discutido bastante, tem muito o que explorar e descobrir. Muitas perguntas ainda geram dúvidas. O que é ser líder? Que características definem um bom líder? Podemos nos tornar líderes? Aqui ainda vamos discutir como poderemos utilizar do marketing pessoal na liderança. O que poderemos fazer para sermos líderes mais eficazes? Embarcaremos nesses temas para tornar a liderança um processo que pode ser atingido por todos, principalmente por aqueles que desejam ter influência e sucesso no mercado de trabalho. No primeiro momento, quando pensamos em liderança, imaginamos pessoas em cargos de alta chefia, pessoas influentes, com muito dinheiro, líderes que nasceram assim, não é mesmo? Mas a liderança está muito mais perto de você do que você imagina e pode ser acessível em todos os setores da sua vida. A liderança, na sua definição mais básica, é relacionada com a nossa capacidade de exercer influência pela argumentação e pela persuasão, sem que seja preciso recorrer com frequência a ordens diretas. Mas a liderança também pode ser vista como a habilidade de mobilizar pessoas em direção a certas metas ou objetivos, o que inclui ser capaz de definir essas metas e dar apoio ou incentivar as pessoas. Estamos aqui no intuito de ajudá-los a procurar atitudes e características que os levem a pensar e agir como líderes. Porque podemos reeditar nossa memória, não apagá-la ou deletá-la, e sim inserir novas experiências e despertar novos pensamentos, e é o que faremos nesse módulo em relação à liderança. O primeiro questionamento é: a liderança é fruto de poder ou autoridade? Para nos ajudar nessa resposta, pensaremos primeiro na definição desses dois conceitos. Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer sua vontade por causa da sua posição ou força, mesmo que a pessoa preferisse não o fazer. Autoridade seria a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa da sua influência pessoal. Conseguiu pensar um pouco em qual desses conceitos se encaixa a liderança? Poder e autoridade também podem ser diferenciados da seguinte forma: o poder pode ser vendido e comprado ou dado e tomado. As pessoas podem ser investidas em cargos elevados porque são conhecidos ou da família de alguém, ou até mesmo se herdar o dinheiro ou poder. Com autoridade, isso jamais acontece. Ela não pode ser comprada nem vendida, tampouco dada ou tomada. A autoridade diz respeito a quem você é, a seu caráter e a influência que estabelece sobre as pessoas. E isso requer um conjunto especial de habilidades. Agora ficou mais fácil responder à pergunta se a liderança seria fruto do poder ou da autoridade. Nitidamente da autoridade, pois, como já vimos, a liderança é uma forma de inspirar pessoas a agirem voluntariamente sem que seja dada uma ordem direta. E se a liderança é uma habilidade, para tal pode ser treinada, pode ser avaliada e desenvolvida. O primeiro ponto é que a liderança é um processo de atuação. Se você parar de ser líder, a linha para e nada se produz. É um sistema motivacional, cada dia nos levando a continuar a atuar na liderança. Nada fica estático, parado no lugar. O segundo ponto é que você não deve trabalhar muito. Isso mesmo, só trabalhar muito não basta. Você tem que trabalhar muito e bem, dar o melhor de si. Os líderes devem, obrigatoriamente, mostrar a camisa suada, sair da sua zona de conforto, arregaçar as mangas junto com a sua equipe. Porque uma equipe se motiva também pelo exemplo. A inspiração do grupo de trabalho vem do quanto e como a liderança trabalha.
terceiro ponto é que é preciso criar desafios e metas para a equipe e constantemente renová-las, principalmente quando alcançadas. Mas as metas de uma liderança eficaz têm que ser inteligentes, as tão faladas metas SMART. Primeiro, focadas naquilo que se deseja conseguir, sem rodeios, com a demonstração do resultado limpo e claro do que se quer. Em segundo lugar, as metas têm que ser não utópicas, quer dizer, metas que sejam possíveis de atingir dentro da realidade atual do grupo em questão. E fechando, as metas têm que ter prazo definido, para que não se perca em cada etapa de desenvolvimento da meta. O quarto ponto de uma liderança eficaz é de que as iniciativas de um líder têm que ser sustentáveis, isto é, que consigam entrar na empresa e se fixem na mente de todos, a fim de que contribuam para o ambiente interno. E essas iniciativas têm que atingir todos os processos, para que sejam melhorados e que todos saiam ganhando dessa relação. É uma estratégia do que vai acontecer a curto, médio e longo prazo. O quinto ponto vai definir que os líderes têm que ter uma gestão transparente. As pessoas do grupo têm que ser informadas do que se passa, aonde vão chegar. Como se conseguirá a atenção, o comprometimento das pessoas se elas não souberem ao certo o que está acontecendo? Deixe bem claro o tipo de comprometimento que se espera e como pode ser alcançado o objetivo comum. Além de eliminar a rádio corredor, as fofocas e boatos que se minam a confiança e se alastram negativamente, fica definido o que é verdade, o fato, sem ameaças ou apelação. O sexto ponto trata-se de valorizar o lado humano do líder. O líder tem que demonstrar seus sentimentos, seu lado igual aos seus pares. Ele tem que se envolver com a equipe, conversar com as pessoas, verificar bem de perto a situação de cada uma delas e se comprometer com elas. O líder não pode passar a impressão de estar no pedestal, de ser inacessível. Existe um programa de TV que ilustra bem esse ponto. Trata-se de um reality show que acompanha executivos de alto nível se disfarçando dentro de suas próprias empresas a fim de assegurarem que as companhias estão em bom funcionamento. Os chefes se infiltram anonimamente nos mais baixos cargos de suas companhias, se sujam com os operários, descobrem o que os funcionários realmente pensam deles e, gradualmente, como suas empresas realmente funcionam. Durante o processo, esses executivos sêniores passam a se conhecer melhor, a conhecer a percepção da sua empresa e o espírito da sua equipe. Eles descobrem o que precisa ser consertado, quem merece atenção e quem precisa de um puxão de orelha. A cada semana, vamos seguir o diretor de uma grande corporação enquanto trabalha disfarçado em sua própria empresa. Esta semana vamos acompanhar o chefe da maior companhia de lixo da América, Waste Management. Um negócio de 13 bilhões com 45 mil empregados e 20 milhões de clientes. O chefe vai trocar seu escritório executivo e suas mordomias por um capacete e uma marmita. Ele vai assumir uma nova identidade. Oi, Randy, sou Janice, Oi. muito prazer. E posar como um novo empregado. Sabe quando a gente recebe? O seu trabalho vai ser limpar os banheiros. Tá demorando muito, Randy, tá demorando muito. Peguei. Que bom que veio até o Waste Management, mas não vai dar. Ele foi a única pessoa que me despediu em toda a minha carreira. Trabalhando na linha de frente, ele vai descobrir o que realmente está acontecendo dentro da sua empresa. E é assim que a empresa quer e é assim que vai ser. É um saco, né? Ele vai descobrir o lado bom Mexe aí, Randy, mexe aí! Ele pega um trabalho nojento e transforma em uma coisa divertida. e vai descobrir o lado ruim. Eu tive que correr ou seria descontada. E ele vai descobrir os heróis desconhecidos que fazem sua empresa andar. Eu fiz isso tudo sozinha. Sinto muito. Não achei que ficaria emocionado andando na traseira de um caminhão de lixo. Depois de tudo isso, ele irá revelar sua verdadeira identidade. Na verdade, sou Larry O'Donnell, presidente da Waste Management. Ai, meu Deus!
a vida deles irá mudar. Estou tão impressionado. Estou te dando um bom aumento de salário. Ele tem um problema agora. Você vai fazer isso para mim? Como a experiência o afetará? Eu pensei que entendesse muito bem. O conselho estava errado. Descubra a seguir em O Chefe Espião. Apesar de ser uma experiência isolada, quando vivida por esses líderes, os modifica e os torna mais atentos às suas raízes, às questões humanas, e também buscam como facilitar ou modificar os instrumentos de trabalho. Por isso, você como líder, demonstre seus esforços para todos. Derrube as paredes de sua sala de trabalho. Abra sua mente e coração para os seus colaboradores, para as verdades da sua equipe. Administrar de portas abertas não significa apenas permitir que as pessoas adentrem a sua sala. Significa você deixar a sua sala e ir até onde as pessoas estão, conversar com elas, verificar em loco a sua situação de trabalho, enfim, comprometer-se com elas. Nada substitui o feeling pessoal do líder em contato direto com os fatos. E assim partimos para o 7º e, quem sabe, o mais importante ponto da liderança eficaz, que é ser impecável com a sua palavra. Cumpra sua promessa. A palavra não é apenas um som ou um símbolo escrito. A palavra é força, é o poder de expressar-se. Quando ela é proferida, é registrada. Então esteja atento ao que você promete, pois cada vez que você quebra um acordo, todo o poder que você usou para criá-lo retorna para você de forma negativa, tirando seu crédito e mérito. E a reconstrução da confiança é muito mais trabalhosa e quase nunca volta a ser como antes. Precisamos entender que, pelo fato da liderança ser considerada um fenômeno social, sua importância é inegável para as organizações sociais, especialmente as empresas e todas as demais organizações as quais dependem de resultados por meio de pessoas. Simplificadamente, vou apresentar aqui algumas teorias sobre a liderança, para tentar entender melhor o assunto. Uma das primeiras teorias surgiu nos anos 30. Era a teoria dos traços de liderança, a qual enfatizava de forma simplista que os líderes possuíam traços específicos de personalidade, entusiasmo, força, coragem, autoconfiança e outros, e até físicos, que os distinguiam das demais pessoas. No entanto, pesquisas não comprovaram a eficácia de tais traços, os quais não são exclusivos de supostos líderes. Isso não significa que não sejam, de certa forma, importantes, haja vista que tais traços podem contribuir para o exercício da liderança em muitas situações. Na mesma época, surgiu a teoria dos estilos de decisão dos líderes. O foco desta teoria concentrava-se mais especificamente em como os líderes tomavam decisões e os efeitos que isso produzia nos índices de produtividade e satisfação geral dos liderados. Dentro dessa teoria, apresentavam-se 3 estilos principais de decisão identificados da seguinte forma: estilo autocrático, em que o líder toma praticamente todas as decisões por si mesmo, minimizando a contribuição dos subordinados. Estilo democrático, em que os subordinados participam da tomada de decisões. E estilo liberal, em que o líder deixa o grupo administrar a si mesmo com intervenções mínimas. O questionamento nessa teoria é que, afinal, qual é o estilo de decisão mais adequado? No primeiro momento, tente-se acreditar que seria o estilo democrático. Entretanto, tudo dependerá da situação, ou seja, dependendo das atividades a serem realizadas e do perfil dos seguidores, o líder definirá o estilo de decisão. Entre as teorias mais recentes que abordam a liderança, podemos destacar a teoria da liderança carismática dos psicólogos sociais House e Bernes. Essa teoria diz que os colaboradores fazem atribuições de capacidades heróicas ou extraordinárias à liderança quando observam certos comportamentos. Os líderes seriam definidos como carismáticos por apresentarem comportamentos ou características como visão e autoconfiança, sensibilidade às limitações ambientais e necessidades dos liderados,
comportamentos diferentes dos comuns, além de uma forte imagem de agentes de mudança. O certo é de que realmente há correlações positivas entre a liderança carismática e o alto desempenho e a alta satisfação entre os seguidores. É importante ressaltar que os líderes podem ser treinados para demonstrar comportamentos carismáticos. Além do carisma, duas abordagens de liderança ainda merecem destaque. Por meio da denominada liderança transformacional, o líder inspira os seguidores a transcenderem seus próprios interesses para o bem da organização e estimula esforços extras. E por meio da liderança visionária, o líder cria e articula uma visão realista, crível e atraente do futuro a partir do presente, clamando por habilidades, talentos e recursos para fazer acontecer. Percebe-se assim que estas duas últimas abordagens de liderança complementam e também usam a abordagem carismática. Por fim, convém registrar que grande parte das teorias de liderança descritas aqui pode ser encaixada na abordagem da chamada liderança transacional, na qual o líder guia ou motiva seus seguidores na direção de metas estabelecidas, esclarecendo as exigências do papel e da tarefa. Praticamente uma definição fiel do tema liderança. As teorias de lideranças resumidas nesse módulo mostram a diversidade de formas de se tentar compreender o complexo fenômeno da liderança. Apesar desta complexidade, tais teorias oferecem informações importantes para aqueles que pretendem desenvolver e exercer a liderança nos diversos espaços sociais em que atuam. Nesse sentido, podemos observar que existem diversos livros no mercado editorial sobre o tema liderança. É necessário dizer que muitos desses livros mostram experiências específicas de autores ou mesmo apenas as suas opiniões sobre o tema. A maioria oferece uma lista de qualidades, competências, habilidades e comportamento no típico estilo autoajuda. Temos que ressaltar que não se trata de uma receita pronta, que vai funcionar seguindo passo a passo. O mundo social é muito complexo para ser reduzido a uma simples receitinha. Porém, ao destacarmos qualidades e atribuições dos líderes, estaremos movimentando questionamentos e processos de mudança no intuito de desenvolvermos cada vez mais a liderança. E nessa linha, seguimos para entender quais são de fato as atribuições de um líder. A primeira delas é assumir responsabilidades. Um ônus da liderança é assumir responsabilidade pelos seus erros e de seus seguidores também. Caso um colaborador da sua equipe cometa um erro, mesmo que por incompetência, o líder deve considerar que foi ele quem falhou. Tem que chamar a responsabilidade para si e arcar com o erro e acerto. Se o líder tenta mudar a direção dessa responsabilidade, não continuará liderando e dará insegurança a seus seguidores. O clichê do líder é: a responsabilidade do desempenho da minha equipe é minha. Um outro atributo de um líder é distribuir responsabilidade, o que pode ser considerado como delegar. É muito importante, nesse ponto, entender a diferença entre delegar e abdicar. Ao delegar, você atribui responsabilidade ao seu colaborador com a intenção de promovê-lo, de fazê-lo crescer, de acreditar que ele é capaz de fazer. O que vai significar diretamente que, ao dividir a responsabilidade, você vai continuar ao seu lado, oferecendo o apoio. Abdicar significa largar o colaborador na fogueira, tomar a atitude de vire-se, ou ainda, a bola está com você, não quero saber de nada, só fale comigo no final. Por isso, o líder delega, mas não abdica. O delegar significa que o líder não interfere a todo momento no processo do colaborador, mas quem recebeu a tarefa sabe que pode contar com ele e, caso precise, vai encontrar as portas abertas. Delegar é fundamental para a fluência e vivência do trabalho, pois ao descentralizar, você remove o estresse, gera parcerias concretas e acelera os processos de decisão. Outra atribuição importantíssima do líder é ser
proativo, que é antecipar-se ao que deve ser feito, ter a sensibilidade e visão do que pode ser melhorado ou modificado. Nos tempos de hoje, esse atributo é fundamental para qualquer profissional e se torna ainda mais essencial para a liderança. O líder precisa ter iniciativa, ter coragem, não deve se preocupar com o que vão pensar. Tem que desempenhar suas atividades de maneira clara e objetiva, com segurança de que está no caminho certo, porque sabe aonde quer chegar. É fácil entender que você, para ser líder, tem que se preparar, se fortalecer, acumular conhecimento. Por isso, mais uma atribuição do líder é treine e acompanhe sempre. Pode parecer exagero, mas o trinômio do sucesso hoje em dia é treinar, treinar e treinar. Em pesquisas recentes, com os colaboradores de empresas de médio e grande porte, o item considerado de maior fator motivacional para eles foi treinamentos constantes. Eles declararam que os treinamentos demonstram o interesse da empresa e da liderança que o solicita em seu crescimento pessoal, e isso faz com que sejam melhores funcionários e seres humanos, além de aumentar seu comprometimento e autoestima. Treinar não significa somente fazer com que o seu colaborador seja jogado numa sala para a abordagem de um tema. É importante para o líder verificar como esse treinamento pode afetar a vida de seu colaborador, para que seja tirado o maior proveito deste treinamento. Por isso, você que pensa como líder, tem que ter a sensibilidade e a disposição de descobrir em cada colaborador o que ele precisa se aperfeiçoar, em qual área ele gostaria de se desenvolver. Pense num verdadeiro plano de aperfeiçoamento individual de seus colaboradores. Somente assim, você fará com que se sintam crescendo a cada dia e terá funcionários ativos, motivados e felizes. E acompanhar é ver de perto como cada um se desenvolve, dar resposta e direcionamento. Sem reais colaboradores, não há empresa que vença nos desafios da modernidade. Indo ainda nessa linha de aprendizado e conhecimento, o líder precisa dominar o máximo de conhecimento das diversas áreas da empresa e de seus clientes. Conhecimento é imprescindível. Esforce-se para diversificar, não para virar especialista sem outra visão do que é alheio ao seu campo. Abra sua mente para entender bem das áreas da sua empresa e se destaque por ter uma visão mais globalizada do negócio, porque o bom líder vai entender que faz parte de uma engrenagem e qualquer peça fora dela causa problema no desempenho final. O líder não tem como fugir da atribuição de planejar, ou seja, direcionar as pessoas corretas para executar os serviços. Pessoas certas nos lugares certos. Fazendo um paralelo, não uma comparação, podemos citar um jogo de xadrez, onde você tem que saber que tipo de peça jogar em cada momento, distinguir quais são as características favoráveis de cada uma delas. O bom jogador de xadrez, inteligentemente, dispõe das peças a fim de garantir o checkmate. O bom líder saberá dispor as pessoas para também atingir o objetivo do trabalho a ser desempenhado. Um atributo muito valorizado e com rendimento de comunicação muito importante é dar retorno sempre. É o tão falado feedback. O líder tem que ser uma pessoa que valoriza essa comunicação, que compreende que a matéria-prima mais importante é justamente a informação. Saber dar retorno aos andamentos dos processos faz com que todos tenham ciência de que aquilo que está sendo feito, de fato está. Mais uma atribuição de suma importância é gerenciar conflitos, sempre de forma profissional e impessoal. O conflito é inerente à relação humana, já que as pessoas não têm objetivos e interesses idênticos. Porém, numa organização, é preciso que o líder saiba dirigir esses conflitos de maneira que seja solucionado para o bem da empresa e que jamais leve para o lado pessoal. Os conflitos que o líder lida dentro da empresa têm que ser tratados com cuidado e destreza. Dentre eles se destacam conflitos de tarefa, que são os relacionados ao conteúdo e objetivos de trabalho, os conflitos de relacionamento, que se referem às relações interpessoais, e os conflitos de processo, que se relacionam à maneira como o trabalho é realizado.
E assim vamos entrar num tema que mexe muito com a liderança, que é o marketing pessoal. Existe uma premissa no mundo dos negócios de que a imagem é tudo. Afinal, como diz o velho ditado, a primeira impressão é a que fica. Mais que garantir uma boa primeira impressão, é relevante e necessário conservar esse conceito de imagem e isso deve partir de cima. Os líderes, de uma maneira geral, são formadores de opiniões, carregam a boa tarefa de serem influentes, conseguem extrair de seus liderados aquilo que a organização almeja, sem, no entanto, causar desgaste. Os líderes são um exemplo a se seguir. A maneira de se comportar, a forma de agir, o tratamento não diferenciado com as pessoas são adjetivos de um líder nato. O tão batido marketing pessoal vai da forma de se vestir à forma de agir. Um líder irrefutavelmente influencia pessoas e a sua forma de agir impactará diretamente os seus liderados. Isso é marketing pessoal da forma mais pura e intrínseca. Mas antes de tudo, o marketing pessoal deve ser um adjetivo, uma característica e não apenas mais uma ferramenta. Ele precisa ser incorporado ao indivíduo e não apenas desenvolvido. Diferentemente do marketing tradicional, o marketing pessoal envolve muito mais as pessoas e por isso precisa ser tratado de forma diferente. No entanto, você não precisa se tornar um líder para dar início ao seu marketing pessoal. O fato de ser um líder apenas propicia o desenvolvimento do marketing pessoal, mas é necessário conhecê-lo. Para aprofundarmos mais nesse assunto, temos o módulo Marketing Pessoal prontinho. Confira! E assim me despeço de vocês, muito obrigada pela companhia e até breve.